Deus, que povo barulhento. Muito boa noite, amada igreja. Muito boa noite, você também que nos acompanha pela internet, pelo nosso canal do YouTube. Corre, manda o link para alguém. Diz assim, olha, está passando um negócio aí interessantíssimo, quero que tu acompanhe. Quando ele abrir e entrar, meu Deus, vai ser pego pelo Espírito Santo. Amém ou não amém? Porque um dia nós fomos pegos pelo Espírito Santo também. Um dia vagávamos como ovelhas sem pastor. Mas alguém foi usado por Deus para trazer a palavra até nós. E o nosso coração sedento se abriu. O Senhor entrou, ceou com nós e nós com Ele. E hoje vamos participar da ceia do Senhor. Meu Deus, que coisa linda. Antes de você se assentar, você está firme mesmo, hein? Ninguém sentou, está todo mundo de pé aí. Aleluia. Antes de você se assentar, cumprimente alguém, dê um abraço. Diga que é muito importante ter você aqui presente. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão, dê um abraço e poder sentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Estamos aí na terceira celebração desse domingo. De manhã às 9 horas tivemos uma celebração abençoada, às 17 horas outra celebração abençoada. E agora às 19h30 mais uma celebração abençoada. E você que nos acompanha pela internet, você é nosso convidado especial, fique até o fim. Abra os ouvidos, não só naturais, mas principalmente os espirituais, para você não deixar passar nada. Tudo vem do Senhor. E Deus, Ele é fantástico, irmãos. O Senhor, Ele fala coletivamente, porque Ele traz uma palavra para a igreja como um todo, mas Ele fala individualmente com cada um de nós. A forma dEle falar comigo é diferente de como fala com o Cleiton. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. O Cleiton é mais bonito, né? A forma que o Senhor fala comigo é diferente de como fala até com a minha esposa, com a pastora Mary. É diferente. Por quê? Porque somos diferentes. O jeito que o Senhor fala comigo é diferente de como fala com o William, como fala com o Emanuel. Por quê? Porque Ele vai falar conosco lá dentro de onde a gente precisa. Como assim, pastor? A palavra de Deus, ela vai nos falar aquilo que precisamos. E ela vai trazer uma palavra, o Senhor vai trazer uma palavra para toda a igreja. Por isso é muito importante você ficar atento com os seus ouvidos espirituais, porque individualmente, talvez o Senhor não fale a mensagem inteira. Talvez um tópico da mensagem é o que você estava precisando, para você dizer assim, é comigo, essa é comigo, agora eu vou. Não é uma mensagem inteira. A mensagem como um todo é para a igreja como um todo. Mas para você, individualmente, você às vezes é uma palavra. Deus é um Deus multiforme. Ele fala no coletivo, mas fala no individual. Então fique atento à mensagem desta noite. E o tema da mensagem é os benefícios da obediência. Olha só, os benefícios da obediência. Obedecer é um processo. Obedecer é um processo. E muitas vezes você vai ter que obedecer sem saber o destino que você vai caminhar. Você só sabe que o Senhor está te dando uma direção. E essa direção você tem que respeitar. Você tem que seguir. Nem sempre vai ser como você quer. Nem sempre será do jeito que você quer. Mas se você realmente confia em Deus, ora, Salmo 23 ele fala, o Senhor é o meu pastor. Se eu acredito, confio na palavra de Deus e leio que o Senhor é o meu pastor, então tem alguém acima de mim. E se Ele é o meu pastor, eu sou a ovelha. E se eu sou a ovelha, eu obedeço. O que não gosta muito de obedecer, pode não obedece. Pode é complicado. Mas ovelha obedece. Se Ele é o meu pastor, alguém está dando a direção. E se Ele está dando a direção, Ele sabe o que é melhor para mim. Então eu tenho que obedecer. O problema é que obedecer nem sempre é fácil.
Nem sempre queremos fazer como o Senhor pede que seja. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, como se o Senhor precisasse de ajuda. Não, o Senhor não precisa de ajuda. Nessa tela de mensagem, dividida em duas partes, nós temos de um lado o que parece ser um calabouço ou uma prisão, e do outro lado o que parece ser um palácio. Você pode começar a sua história numa prisão e terminar em um palácio. Nós vamos falar de um moço que começou a sua história numa prisão, como escravo, José. Vou falar um pouquinho de José e vou usar um pouquinho o texto de João 15 para fazer um paralelo sobre a obediência na esfera humana e a obediência na esfera espiritual. Por isso você não pode perder, se descuidar, porque nós também temos uma facilidade, irmãos, uma facilidade de se distrair, de perder a atenção. Você quer ver? Vou fazer um exemplo com você aqui. Celebração, agora são 20 horas e 24 minutos, quase uma hora de celebração, que começou a celebração. Nessa uma hora que você está aqui, quantas vezes a sua mente já saiu desse lugar? Hã? Quantas vezes? Não responde não, é só para você pensar. Meu papel aqui é confrontar você. Chamar você para você olhar para dentro de si mesmo e ver as mudanças que precisam ser feitas. Não afrontar, não, confrontar. Quantas vezes, nessa uma hora que você está aqui praticamente, quantas vezes a sua mente já saiu daqui, já foi em casa? Por que eu fechei o portão de casa? Meu Deus, o que eu vou comer depois que eu sair daqui? Será que o bistec ainda está aberto? Será que sobrou alguma coisa do meio-dia? A mulher vai pensar assim, meu Deus, será que eu desliguei o ferro? O homem já pensa assim, amanhã eu vou ver um carro novo. Vou aproveitar as promoções. Aleluia! Ih, pega! E aí, irmãos, é isso aí. Amanhã eu tenho que ir para a empresa. O que eu tenho que fazer amanhã de manhã mesmo? Vou aproveitar o culto aqui, já vou traçar o que eu tenho que fazer. Não, irmãos, não. Não deixa a sua mente sair desse ambiente. Não deixa a sua mente vagar. Nós somos muito fáceis de perder a atenção então capte tudo. Quero ler um texto com vocês que está em Gênesis 41, do verso 38 ao 42. Gênesis 41, do 38 ao 42. Aqui vai trazer apenas um spoiler do que eu quero falar para vocês sobre a vida de José. Mas aqui já é uma parte boa. Aqui já é uma parte onde José já está chegando na sua promessa. Porque muitas vezes a gente observa as pessoas e fala assim, nossa, como aquela pessoa é bem sucedida. Mas você não sabe o processo que foi até ela chegar a ser bem sucedida. Você não sabe o início, você não sabe como começou. Ora, você olha essa igreja linda, nenhum amém. Uma igreja confortável, uma igreja onde eu encontro a minha família igreja, uma igreja onde eu posso sentar numa cadeira confortável. Mas muitas pessoas não lembram ou não conheceram quando nós começamos lá na José Siqueira. É José Siqueira o nome da rua lá que nós estávamos? Não sei, não, acho que não. Nem lembro mais o nome da rua que nós estávamos. Mas quando nós começamos naquele galpão de 300 metros quadrados, muitos não lembram dessa parte. Aí chegam aqui, ai, que igreja linda, mas não sabe o processo que foi até chegar aqui. Uma igreja que o pastor Júnior sempre fala, 300 metros quadrados, apenas um banheiro dentro da igreja. Imagina, irmãos, se alguém usa aquele banheiro na hora do culto e podia acabar com a celebração. Você está rindo? Mas é verdade. Tu imagina, uma igreja pequenininha, 300 metros quadrados, acabou o culto. Então nós colocávamos uma pessoa na porta.
As pessoas querem a promessa, mas não querem passar pelo processo. E tão importante quanto a promessa é o processo, porque é no processo que tu vais aprender a valorizar a promessa. Glória a Deus. Então, isso, para que você tivesse tempo de abrir ou ligar a sua Bíblia. Disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Olha só, ele já está reconhecendo o Espírito de Deus sobre a vida de José. Mas há pouco tempo atrás, ele estava numa prisão. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. Uau! Enfim, a promessa se cumprindo na vida de José. Mas José, com 17 anos, aproximadamente, foi vendido pelos irmãos como escravo. Você sabe o que é isso? Você imagina a dor de você ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos por conta da inveja? Como assim, pastor? Sim, porque José era o 10º filho de Jacó. Mas ele era o primeiro filho de Jacó com Raquel, a sua mulher, a quem ele amava. E era notório que ele amava esse menino. Ele deu uma túnica diferenciada para José, o que gerou ainda mais esse desconforto entre os irmãos. Ao ponto de planejarem. Queriam matá-lo, mas o outro irmão, não podemos. Aí um dos irmãos teve uma ideia: vamos vendê-lo então, fazer um troco. E assim foi feito, ele foi vendido como escravo, foi para o Egito. Mas interessante que, sempre que você vai ver essa passagem sobre José, nunca é lembrado como José da escravidão. Você já notou? Como não é lembrado como José da escravidão, é lembrado como o quê? José do Egito, governador do Egito. Por quê? Porque mesmo esse menino, passando pelo que passou, ele tinha uma promessa na vida dele, que fora dada em sonho quando ele ainda era adolescente. E mesmo sendo escravo, mesmo sendo levado como escravo, ele nunca perdeu o amor e a obediência a Deus. Aleluia! Aleluia! Então, eu entendo que a obediência, ela vai me levar ao extraordinário, mesmo que no processo eu tenha que passar por lugares onde eu não gostaria de passar, ou estar em lugares onde eu não gostaria de estar, porque não é a minha vontade que conta, é a vontade de Deus. Talvez você hoje esteja em um local, ou fazendo alguma coisa, que talvez não é o que você gostaria de fazer. Mas se Deus te colocou ali, e você tem certeza que Deus colocou ali, é porque há um fim para que isso possa ser, talvez, para mudar a vida de muitas pessoas que estão à sua volta. Talvez você não entenda, como José não entendeu. Como que ele vai entender ser vendido como escravo? Irmãos, a história de José do Egito nos ensina que a obediência nem sempre nos livra das dificuldades, mas sempre nos conduz ao propósito divino. Se você quiser botar um @ PR Anísio Carvalho, pode botar. Use o Instagram para você evangelizar. Isso, amém. Use o Instagram para você usar as suas redes sociais para você evangelizar, e não para fazer um muro das lamentações.
Suas redes sociais não são um muro de lamentações. Já falei isso aqui várias vezes. O muro das lamentações fica em Jerusalém. Não é nas suas redes sociais. Para de ficar criticando as pessoas. Para de ficar falando mal das pessoas. Você não nasceu para isso. Deus não te formou para isso. Deus não te chamou para ser um murmurador, para ser um... Não. Deus te chamou para ser um filho amado. Deus não te chamou para ser um stalker e um hater. Isso é muito comum para os filhos das trevas, não para os filhos da luz. Deus te chamou para ser uma testemunha. Amém ou não amém? Agora, você precisa obedecer. Porque a obediência, ela quebra maldições. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas você sabe o que é obedecer? Ora, eu pregava dias atrás, em outubro, a última vez que eu preguei aqui nessa igreja, na nossa igreja, e eu falava um pouquinho sobre o povo quando saiu do Egito. Aquele povo que saiu do Egito, apenas 2 pessoas herdaram aquela terra, chegaram àquela terra, do grupo que saiu, Josué e Caleb. Aquele povo obedeceu ou não obedeceu? Ô, irmãos, preguem comigo, me ajudem a pregar. Aquele povo era obediente ou era desobediente? Desobediente? Aquele povo era desobediente? Amém ou não amém? Mas ele não fazia o que Deus mandava? Eles não faziam? Ele não mandou sair do Egito, eles não saíram? Não mandou atravessar o mar, eles não atravessaram? Então, era obediente ou não era? Se você ler o texto, ele vai falar assim, ó, somente dos que saíram daquele povo herdará a terra, Josué e Caleb, porque me obedeceram de todo o coração. Aquele povo obedecia. O Senhor, a Bíblia diz, a palavra de Deus fala, o Senhor mandava eles para lá, eles iam para lá. O Senhor mandava eles acampar, eles acampavam, faziam as tendas e ficavam ali até a nuvem se mover. Se a nuvem se movesse, eles se moviam. Se a nuvem ficasse parada, eles ficavam ali parada. Então eles obedeciam. A diferença é que eles não obedeciam de todo o coração. Então, meu irmão, você precisa saber na essência o que é obedecer. E há duas situações de obediência. Eu tive, olhando o dicionário Aurélio, para ver o significado da palavra obediência. E me veio à memória, quando eu fui pegar o dicionário para ver, me veio à memória uma frase que eu escutava muito, Cleito, quando era assim, eu acho que pequeno, tamanho do pastor Ivonei, assim, garotão, que o dicionário era o pai dos burros. Alguém já ouviu falar assim? Quem já ouviu falar essa frase? O dicionário é o pai dos burros. E quando eu peguei o dicionário, eu comecei, lá vai um burrinho ler o dicionário. Mas eu não me senti burro não, irmãos, eu me senti assim, buscando conhecimento. E no dicionário Aurélio, obedecer significa submeter-se à vontade de outra pessoa, cumprir ordens, estar sujeito a regras e normas e acatar o que é mandado ou instruído. Veja bem, tudo isso se refere a uma ação externa. Amém ou não amém? Fazer umas fotos bonitas, né, irmão? Senão... Pegaram umas fotos minhas outro dia aí, que eu disse, não publica nenhuma dessas aí. Pegaram eu assim, ó. Por favor, né? Faz um sinalzinho que eu dou aquela paradinha, né? Faço uma pose, e aí fica aí, ó. Amém? É isso aí. Então, irmãos, nós temos que olhar a obediência em duas óticas.
A ótica humana, que eu acabei de ler aqui, e na ótica espiritual. E no dicionário de Jesus. Não, Aurélio. O que é obedecer? Ai, 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 ai. Obedecer vai além do simples cumprimento de regras ou ordens. E obedecer vai além de um simples cumprimento de regras ou ordens. É uma resposta profunda do coração e da consciência à vontade ou à direção de Deus. Uau! Então eu entendo aqui, já vou continuar, que a obediência na ótica espiritual é uma profunda, olha só, é uma profunda entrega do coração, da consciência à vontade de Deus. Envolve em uma atitude de submissão, fé e amor. E para você ver, não é apenas então uma ação externa, uma profunda submissão, onde envolve fé e amor. A quem? A Deus. Por isso é diferente. Por isso nós vamos fazer aqui um paralelo entre a obediência de José na esfera humana e a obediência a Deus na esfera espiritual, para podermos então entender. E agora aqui Jesus em João 15 traz uma definição sobre a obediência na esfera espiritual. Em João 15 do 9 ao 12, Jesus ele traz uma definição sobre essa obediência espiritual. Então abra a sua Bíblia em João 15. Se a sua Bíblia for como a minha, que tem 2 barbantes, você deixa um em João e um em Gênesis, porque nós vamos para lá e para cá, João e Gênesis. Em João 15, do 9 ao 12, olha a obediência na ótica espiritual. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. No início do verso ele fala, olha só, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, amém ou não amém? Está comigo? Estão comigo, igreja? Meu Deus, eu lembrei de um pastor amado, puxa vida, já está com o Senhor. Como eu gostava de escutar as mensagens daquele homem, pastor Francilino. Ele vinha assim dizer, estão comigo, igreja? Meu Deus, estão comigo? Estão entendendo? Agora olha só, no último verso, no verso 12, então, ele vai dizer qual é esse mandamento. Jesus vai falar qual é esse mandamento. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Fico assim com uma cara de não sei para onde eu vou. Quando eu trago uma palavra do céu para você, algo, e você, Deus amém, o mandamento dele é esse, né? Amar, né? Vamos amar então, né? Vamos amar, não amar, amar. Vamos amar então, né? Irmãos, meu Deus, se eu for no cemitério da fazenda agora e ler esse texto, irmãos, vai acontecer a profecia de Ezequiel. Os ossos vão se juntar, nervo vai se juntar, vai criar carne humana, vai voltar à vida para dar um pulo e dar um glória a Deus.
E eu falo para ti que está cheio de vida, ansiando pela presença do Senhor. E eu falei, não, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo, irmãos, eu estou tão empolgado. Deixa o Espírito Santo te mover, meu irmão, minha irmã. Deixa o Espírito Santo fazer parte desse fluir. Amém ou não amém? Glória a Deus, olha só. Como o Pai me amou, Ele está falando aqui, ó. Como o Pai me amou, eu amei. Agora, permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem os meus mandamentos. Ou seja, se obedecemos os mandamentos do Senhor, ou o mandamento do Senhor, nós vamos permanecer nesse amor. Amém? Vamos seguindo, olha só, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele. Por que ele enfrentou tudo isso? Por que ele passou por essa terra e não pecou? Por que ele curou? Por que ele libertou? Por que ele foi à cruz? Porque ele permaneceu no amor de Deus. Por isso o amor de Deus permaneceu nele. E aqui então eu falo, ó, tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. A alegria de quem? De Jesus, irmãos. E que a alegria de vocês seja completa. Como assim completa? Completa em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio a qualquer circunstância contrária. Eu estou alegre, eu sou feliz. Porque eu não sou movido pela circunstância, eu sou movido pela fé. O mundo está se acabando, o mundo está sendo destruído, o mundo está... Mas eu estou na presença do Senhor. Filipenses 4, e a fé e a paz, que excede o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês aonde? Em Cristo. Está aqui, ó. Paulo falava lá para os Filipos, o que está escrito aqui, que Jesus aqui através de João falou, para que a alegria permaneça nele. E aí ele explica qual é o mandamento que ele quer que nós obedecemos, para que esse amor permaneça. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como os amei. Aí eu posso pensar assim, talvez não se empolgaram tanto, porque pensaram assim: amar quem me ama, estou dentro, é comigo. Mas amar quem me aborrece, estou fora. Aí o Senhor vai dizer para ti: meu amor também estará fora. Porque na cruz, depois de ter sido chicoteado, cuspado, largaram uma lança no seu lado, além de tudo deram vinagre para ele beber. Depois de tudo isso, ele olha e fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Talvez você pense assim: não vou ficar tão empolgado, porque amar quem me ama é fácil. Ora, não é não? É fácil amar quem nos ama. É fácil amar a pastora Mary. Depositando, irmãos. É fácil amar a pastora Mary. É fácil, é mais fácil ainda é ela me amar. É mais fácil ainda. Não é não, amor? Claro que é. Amar ela é fácil, mas ela me amar é mais fácil ainda, irmão, porque eu sou um querido. Eu só perco para o pastor Júnior. Mas eu sou um querido, então é fácil me amar. Agora eu quero ver amar aquele que te aborrece. É isso que eu quero ver. E nós vamos ver para frente um pouquinho, nós vamos ver qual a reação de José com seus irmãos. Como assim, pastor? Nós vamos ver aqui para frente, que daqui um pouquinho, José se encontra com os seus irmãos. E qual foi a reação dele? Bando de pilantra, seus sacanas, vocês me venderam, agora vocês vão ser tudo escravos também. Foi essa a reação dele? Então você já leu também, né? Então, meu irmão, olha só, eu preciso entender claramente essas duas óticas da obediência na esfera humana, mas na esfera espiritual. Olha só, observe que no texto que nós lemos, obedecer implica em duas condutas distintas. Em duas condutas distintas, sugerida a nós por Jesus. Primeira, obedecer. Obedecer o quê? Os mandamentos. Obedecer os mandamentos. E a segunda, permanecer.
permanecer no meu amor. Permanecer no amor de Jesus, no amor de Deus. Porque é permanecendo no amor de Deus que eu vou olhar para aquela pessoa que me deu um calote e vou perdoá-la. Eu vou olhar para aquela pessoa que me traiu e vou perdoá-la. Eu vou olhar para aquela pessoa que me afronta e vou perdoá-la. Porque não é na minha ótica, é na ótica de Deus. Então aqui exige um update. Ou seja, uma mudança, uma transformação para entender e amar e permanecer no amor. Porque foi o que José fez durante toda a sua vida. Permaneceu no amor a Deus, permaneceu na obediência. Jesus quer que a partir da sua obediência, você permaneça no amor dele, independente das circunstâncias. Não existe atalho. É assim. É perdoando. É amando. É deixando de ser amado. Não existe atalho. Então, para você obedecer e permanecer no amor, você precisa trilhar uma jornada de obediência, que é a sua vida, a sua estada aqui na terra. Que não vai ser nada fácil. Eu já digo para você de antemão, não vai ser nada fácil, mas é preciso. Por quê? Porque obedecer é um processo. É um processo. É um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Olha o texto aqui, ó. Gênesis 37, o 12 e o 13. E depois já prepara para abrir também João, o 15, o 9 e o 10. Nós lemos ele num todo e agora eu vou esmiuçar ele em versículos para a gente trazer alguns princípios para eu entender como eu posso passar por essa terra, permanecendo no amor e obedecendo a direção que Deus vai nos dar. Então olha só, Gênesis 37, do 12 e o 13. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém, quero que você vá até lá. Já de imediato, se você olhar a sua Bíblia, de imediato está ainda entre aspas, sim, Senhor. Ou seja, a resposta de José foi imediata. Obediência. Sim, Senhor. Respondeu ele. Ok? Já volto aqui. João 15, 9 e 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Como vocês obedecerem meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, obedecer para permanecer. José, ele não sabia que obedecer à instrução do pai o levaria a um destino que provavelmente não era o que ele queria. Você acha que ele queria ser vendido como escravo? Você acha que ele queria passar por isso? Não, mas isso implicou no quê? Numa obediência. Ele obedeceu a ordem que o pai deu. Meu filho, os teus irmãos estão apacentando perto de Siquém. Vá lá e veja como eles estão. Sim, Senhor. E ele foi. Sem saber que essa obediência iria lhe custar muito caro. Por quê? Porque quando os irmãos avistam ele, diz a palavra do Senhor, mais para frente um pouquinho, eles, primeira coisa que eles falam, eles dizem assim, ó, olha lá vem o sonhador. É a primeira coisa que eles falam. E aí eles pensam e conversam entre eles, vamos matá-lo. Mas aí um dos seus irmãos diz, não podemos ter o sangue dele nas nossas mãos. E outros assim, então vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo. Está vindo uma caravana aí, que está indo para o Egito. Vamos vender ele como escravo. Depois matamos aí uma caça, olhamos para o sangue e dissemos que ele foi por animais. Esse tópico parece muito óbvio, mas a verdade é essa.
A obediência te levará por caminhos que você só entenderá depois. Parece óbvio, né? Trilhar um caminho de obediência. Parece muito óbvio. Mas não é tão óbvio assim quando você não sabe aonde esta obediência vai te levar. Agora, se você obedecer de todo o coração a direção que o Senhor te dá, tu pode até passar por dificuldades, por lutas, por circunstâncias contrárias, mas você vai chegar na promessa e no extraordinário. Isso eu te garanto. Amém ou não amém? E eu quero fazer algumas colocações para que você faça uma reflexão sobre você mesmo. Não use a régua de ninguém. Ai, minha sogra tinha que estar nesse culto. Meu Deus, se ela estivesse aqui nesse culto. Talvez a tua sogra esteja acompanhando pelo YouTube. Mas é para você. Essa reflexão é para você fazer para você. Não pergunte para a pessoa do lado. Está vendo aí? Viu o que o pastor falou? Isso é para ti. Não seja um crente pá. Não, é para você, é para mim. Quando eu comecei a ministrar essa mensagem aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então olha só, como fica o seu coração depois de receber uma direção? Como é que fica o teu coração quando alguém te dá uma direção vinda de Deus? Como fica o teu coração? Você recebe com amor? Olha só, José não imaginava aonde esta obediência a seu pai o levaria, mas ele obedeceu. O que o Senhor tem pedido para ti e você tem feito biquinho? Ou está com mimimi? Sai do mimimi e vem para o reteté. Vem para o reteté, irmãos. Como fica o seu coração quando é dirigido a fazer algo que você não gosta? Ou seja, menos hype. Fora do holofote. Como você fica? Eu não estou falando só de âmbito de igreja, não. Estou falando de trabalho, casa. Uma esfera geral. Como você vê a sua obediência a uma liderança? Mais uma vez, não é só sobre igreja. É casa, é trabalho. Como você se dá em obedecer uma liderança, alguém que está sobre você? Você tem dificuldade de obedecer uma liderança? Você tem dificuldade de entender a direção que alguém te dá? Você tem dificuldade com hierarquia? Você tem dificuldade com hierarquia? Seja no âmbito de igreja ou no âmbito de trabalho? Ou faculdade? Não sei. Irmãos, eu só sei dizer uma coisa para você. Se você tem dificuldade com liderança e hierarquia, você está lascado. No bom sentido. Por quê? Porque se você for para o céu, que é o que eu espero que você vá, no céu tem hierarquia, tem liderança. Deus, Jesus, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubim, serafim, tem liderança. Mas você não vai, mas se você por um acaso for para o inferno, eu não quero que ninguém vá para lá, lá também tem liderança. Tem o demônio, Satanás, tem os cortadores, os migradores, os destruidores, potestades, dominadores, tranca-rua, tudo está lá, e é liderança. Ai, pastor, você vai para onde? Se for para o céu, tem hierarquia. Se for para o inferno, tem hierarquia. Vai fazer o quê? Vai querer ser uma alma penada? Não pode. Então, meu irmão, começa a entender que aqui sempre vai haver alguém que vai exercer liderança sobre outra pessoa. Deus deu o domínio sobre os animais, sobre as plantas, sobre os seres aquáticos, sobre as aves do céu. Sobre isso ele deu domínio. Sobre pessoas ele não deu domínio. Sobre pessoas ele deu liderança. Meu Deus, vocês estão no silêncio.
Você está pensando bem? Você está preparado para abrir mão daquilo que possa estar apegado por conta de não querer obedecer? Você está pronto para abrir mão? Porque todos nós, quando vamos servir a Deus, quando vamos caminhar com Cristo, a gente vai abrir mão de alguma coisa. Irmãos, pode olhar, o crente é sempre ex alguma coisa. Meu Deus, como é que pode, né? É ex-cachaceiro, é ex-macumbeiro, é ex alguma coisa. Você tem que abrir mão. O vinde a mim não te custa nada. Venha como estás. O vinde a mim não te custa nada. Mas o segue após mim pode te custar tudo. E a pergunta é: estás pronto para abrir mão de tudo? Porque a palavra de Deus está vindo agora na minha mente, que o Espírito Santo está trazendo para mim uma passagem. Houve um jovem que ele chega para Jesus e fala: bom mestre. Ele chega todo bonitão, né? Todo cheio de conhecimento. Bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Aqui eu estou fazendo um trejeito assim, diferenciado, mas não foi bem assim. Eu não sei nem como é que foi. Mas ele chegou cheio de marra, ele chegou, né? Aí o Senhor fala assim: observa os mandamentos. Aí ele falou: isso eu tenho observado desde a minha adolescência. Honra pai e mãe, blá. Aí o Senhor assim: mas ainda te falta uma coisa. Vá venda tudo que tu tens, dê aos pobres, e depois siga-me. Aí o que ele fez? Como ele era muito rico e tinha muitas posses e não conseguiu abrir mão disso, ele seguiu o seu caminho. Você está pronto para abrir mão de tudo realmente para servir a Jesus? Mas ainda tem aquele que diz assim: eu larguei tudo para servir a Jesus. Largar tudo o quê? Largou tudo o quê? Não tinha nada, irmão. Não tinha nada. Pobre coitado. Não tinha nem onde cair morto. Na realidade, cair morto tem, porque morto cai em qualquer lugar, mas não tinha nada. Larguei tudo por Jesus. Tudo o quê? Uma vida onde a felicidade não havia. Isso é tudo. Tudo é com Jesus. Quando você tem Jesus, aí você tem tudo. Então, irmãos, mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós somos questionadores demais. Nós questionamos demais. Nós falamos demais. Nós murmuramos demais. Nós reclamamos daquilo, reclamamos de tudo, irmãos. Nada está bom. Não murmure. Não murmure. Pelo contrário, larga uma rajada de xarabacaia, de mandaraçúbia. Essa linguagem o diabo não conhece. É uma linguagem espiritual. Agora, quando você murmura, é o linguajar dele, é o idioma que ele prefere, é o idioma que ele gosta, porque é o idioma que abre porta para ele entrar. Murmuração. Deixa de ser fofoqueiro, fofoqueira. Eu sempre falo, irmão, sabe por que tem o fofoqueiro? Sabe por que existe o fofoqueiro? Porque existe aquele que gosta de escutar. Mas eu profetizo, toda fofoca acabará no ouvido de um homem de Deus. Por que ninguém vem me fazer fofoca? Eu já faço igual o pastor Giovanni, eu digo assim: morre. Espiritualmente falando, né? Morre o mundo, morre para a carne. Para. Você não foi chamado para ser haters, tão pouco stalker. Você foi chamado para ser uma testemunha. Esse tipo de comportamento diz muito aos filhos das trevas, não aos filhos da luz. Amém ou não amém? Meu Deus. Para você obedecer e permanecer no amor, trilhe uma jornada de serviço. Trilhe uma jornada de serviço. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: quem trabalha não dá trabalho. Quem trabalha não dá trabalho. Mente vazia, oficina de Satanás.
Eu não consigo conceber alguém ficar 24 horas do dia só dormindo, comendo e não fazendo nada, não produzindo nada. Não dá, irmãos, não entra, não consigo entender. Não quer trabalhar. Só quer Bolsa Família. Vamos trabalhar, gente. Braços fortes. Temos que trilhar uma jornada de serviço. Olha só Gênesis 39, 2 e 5. Gênesis 39, 2 e 5. Observe bem. O Senhor estava com José. O Senhor estava com quem? Com José. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Na casa de quem? Do seu o quê? Senhor. Como assim? Ele tinha um senhor terreno, porque ele era escravo. Mas mesmo sendo escravo, o Senhor estava com ele. Como assim? Eu li aqui. O Senhor estava com ele quem? José, e o prosperou na casa do seu senhor. Seu senhor quem? O egípcio, Potifar. Ele tinha um senhor na esfera terrena, mas ele também tinha um senhor na esfera espiritual. Uau! Na esfera terrena, ele obedecia ao seu senhor, e na esfera espiritual, ele amava o seu senhor. Ah! Uau, meu Deus, você está pegando aqui o paralelo das duas coisas? Por que ele aguentou isso? Por que ele venceu? Por que ele foi até o fim? Porque ele obedecia ao seu senhor terreno, naquilo que era lhe pedido como escravo, mas ele também obedecia ao seu senhor espiritual, naquilo que era pedido espiritualmente. Você está na obediência terrena e na obediência espiritual. Seguindo, vamos ler. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Só que aqui, se você vê na sua Bíblia, o primeiro senhor está com letra maiúscula e o segundo está com letra minúscula. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia-o prosperar em tudo o que ele realizava, agradou-lhe-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que lhe possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. O Senhor abençoou a casa do egípcio. Por causa de quem? Do José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Vamos ver João agora? O verso 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Mesmo escravo, obedecendo ordem, a alegria dele era completa. E Deus usou ele para abençoar a casa de Faraó, um egípcio. Como assim? Irmãos, ei, pega. Se você permanecer no amor de Deus, se você permanecer obedecendo a Deus, o Senhor vai te abençoar e vai abençoar aqueles que estiverem à sua volta. Não é só você, é quem está à sua volta. Você trabalha numa empresa, deixa eu dizer uma coisa para você, o Márcio não está aqui hoje, foi meu patrão. Pergunto para ele, embora ele já era cristão também, mas quando eu comecei a trabalhar com ele, aquela empresa prosperou tanto, que até hoje é uma baita de uma empresa próspera. Por quê? Só porque eu fui trabalhar lá? Também. Levei uma visão empresarial para ele? Também.
Eu trabalhei em várias multinacionais, em algumas multinacionais. Então eu tinha uma bagagem, um conhecimento na área comercial. Claro que agregou, mas o Senhor abençoou e abençoou muitas famílias e muitas empresas, irmãos. Sempre que eu vendia, eu chegava nos comércios, nos lugares, eu era gerente de venda e eu tinha alguns distribuidores que eu atendia. E quando eu atendia esses distribuidores, eu ia no depósito e eu ia lá orar pelas mercadorias que eu vendia. E eu falava: Senhor, que essas mercadorias não parem no estoque, mas que elas vendam e que elas saiam, e que para abençoar tanto essa empresa quanto a nossa empresa também. E assim era. José tinha muitos exemplos sobre servir, a começar pelo seu pai, que serviu seu tio Labão. José serviu a Labão por 7 anos por uma mulher. Aí chega na hora H, o Labão engana ele. Da outra: oh não, ei. Aí eu queria a Raquel. Mas a Raquel é mais nova. Não, mas eu trabalhei por ela. Mas tá. Aqui a regra é o seguinte: primeiro vai a mais velha. Mais velha, tá. Mas assim, e agora? Como é que a gente pode negociar? Agora faz o seguinte: trabalha mais 7. Eu te dou a outra. Como ele amava demais a Raquel, ele aceitou. Ele levou a Raquel e aí trabalhou mais 7 anos. Então, José, ele sabia quem o pai dele era. Então ele sabia, ele tinha referência. Você precisa de referências. Quem são suas referências? Quem são suas referências? Ou você vai do jeito que... Ou você vai de qualquer jeito? Você precisa ter referências. É uma música bonita. Uma música bonita do Thales Roberto. Diz assim, ó: deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e amo por tudo que Deus me deu. Thales Roberto. Claro que eu não vou dar spoiler. Nem pode ser o que ali. Não, irmão, você não pode levar a vida desse jeito. Não. Amém ou não amém? Agora está difícil, irmãos. O Senhor não prometeu sombra e água fresca para ninguém. Não prometeu isso aí. O que ele prometeu? Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não prometeu carro zero, ele prometeu: estarei com vocês todos os dias. Ele não prometeu casa nova, ele prometeu: estarei com vocês todos os dias. Ele não prometeu vida mansa, ele prometeu: estarei com vocês todos os dias. Não é 2 horas durante uma celebração, não. É todos os dias, é 24/7. Amém ou não amém? Para você fazer o quê? Para você proclamar o reino. Eu falava nos 2 cultos, da manhã e da tarde. Você já ouviu falar na janela 1040? E primeiro eu vou perguntar e quero ver. Quem já ouviu falar? Realmente, se você ouviu falar, você levanta a mão. Se não, você não ouviu, não levanta, não precisa. Quem já ouviu falar na janela 1040? Levanta uma das mãos. Muito pouca gente. Meu Deus do céu, onde é que vocês andam, irmãos? Onde é que vocês andam, irmãos? Janela 1040. A janela 1040 são trechos de latitude, são 10 graus a norte e 40 graus a norte, do globo terrestre, onde dá uma janela. Ali nessa janela existem os países com pouco acesso ao evangelho ou quase nenhum acesso aos evangelhos. E alguns dos países que estão ali são matadores de cristão. Cristão morre. Para você ter uma ideia, apenas 3%, 3,7% dos missionários vão para esses lugares por ser tão difícil de proclamar o evangelho. Entre esses países está a China, a Índia, Paquistão, Irã, Coreia do Norte, Japão e muitos países da África e muitos países africanos. Por que ela tem esse nome, Janela 1040? Porque foi Louis Bush,
criou isso. Então pesquise, irmão. Quando eu cheguei em casa meio-dia, eu recebi um WhatsApp do irmão, o irmão falou assim, ó, pastor, engraçado, eu estou pesquisando aqui a janela 1040. Nossa. Pesquise para você ver como precisa de pregadores, de missionários que vão até esse lugar. E a janela 24/7, quem conhece? Levanta a mão, janela 24/7. Meu Deus. Sabe que é a mesma coisa que aconteceu de manhã e à tarde? 99,9% não conhecia. Jesus, onde é que vocês andam? Irmãos, é a palavra do Senhor, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade os libertará. A palavra de Deus fala assim, ó, vocês padecem por falta de conhecimento. Você precisa conhecer essas coisas, irmão. Sabe qual é a janela 24/7? Janela 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aonde? Permanecendo e obedecendo ao amor a Deus. Amém? Agora vocês ficaram tudo... Meu Deus, irmão. Para você permanecer e obedecer a Deus e permanecer no seu amor, trilhe uma jornada de maturidade. Trilhe uma jornada de inteligência. Quinta-feira, a ministra Aline, ela ministrou aqui espetacularmente sobre Romanos 12:2 e sobre o vale de ossos secos, onde Ezequiel profetizou. E Romanos 12:2 fala assim, ó, não vos conformeis com esse mundo. Ninguém está conformado com esse mundo. Quem está conformado com esse mundo? Levanta a mão. Quem está conformado? Não, ninguém está conformado com esse mundo. Primeira parte do versículo, a parte A, bonito, todo mundo se encaixou. Olha que bonito, todo mundo se encaixou. Não vos conformeis com esse mundo. Parte A. Irmãos, nem bandido está conformado com esse mundo. Outro dia eu estava vendo ali, televisão ali, eu estava... Sabe aquelas horas que tu está na caixa do nada, que tu não quer ver nada, tu não quer olhar nada, só quer ficar ali, tique, 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 tique. E nesses tique, 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 caiu naquele programa de, eu acho que é Cidade Alerta, Jornal Alerta, não sei lá, que quando se tu deixar muito tempo ali, sai sangue na televisão. E eu parou naquilo ali e estavam prenderam um ladrão. O ladrão tinha 57 anos. Um ladrão de 57 anos. Prosperou na vida do crime. 57 anos. E prenderam ele. Aí o repórter assim, e aí tiozão ainda. E aí tiozão, casa caiu, né? Ele assim, pois é, na época eu comecei no roubo, olha só o que ele respondeu. Na época eu comecei no roubo, nós ia lá, pulava o muro, abria a janela, entrava direitinho, não quebrava nada, fazia o nosso serviço, ia embora tudo certinho, não tinha problema. Agora, meu Deus, tem câmera escondida, tem não sei o quê, tem cerca elétrica. Me pegaram. Nenhum ladrão está conformado. Você ri, é? Agora a parte B. A parte A, não vos conformeis com esse mundo. A parte B, mas transformai pela renovação do entendimento. Aí, meu irmão, aí já fica um monte fica pelo caminho. Porque você não quer respeitar o processo. Você não está conformado. Mas o que você está fazendo? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação do entendimento, renovação da mente. Parar de ler o que você está lendo, parar de ver o que você está vendo e começar a ler mais a Bíblia e começar mais a ver coisas que levam você até o céu. Irmãos, diz para mim o que tu está lendo. Fala para mim o que tu está lendo, que eu digo onde é que você vai chegar. Fala para mim o que você está lendo. Eu digo onde é que você vai chegar. Diz para mim o que você está vendo, que eu digo como é que vai ser sua mente. Aí até a parte C. Parte A, não vos conformeis com esse mundo. Parte B, transformai pela renovação do entendimento, onde muita gente não quer. Agora a parte C, para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quem não quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Todo mundo quer. Só que percebeu que no meio, no B,
é o processo, o A é a arrancada, o B é o processo, o C é a chegada. Todo mundo quer a arrancada e todo mundo quer a chegada. Nem todo mundo quer o processo, porque o processo é difícil. Por isso, trilhe uma jornada com maturidade. Use muito do bom senso. O bom senso livra você de um monte de enrascada. Olha só o texto aqui. Cheguem-se mais perto. Gênesis 45, o 4 e o 5. Como eu falei lá no início, que ele ia ter um encontro com os irmãos. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Porque quem enviou quem? Porque Deus me enviou adiante de vocês. Ou seja, em todo o tempo, ele sabia que ele estava cumprindo uma obediência a Deus. Ele podia se revoltar contra os irmãos. Ele podia botar os irmãos para correr. Imagina, irmão. Foi vendido como escravo. Agora olha só. João 15, 12. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Por isso ele não agiu dessa forma com os seus irmãos. Ele agiu com misericórdia, com amor, porque ele entendia a essência do obedecer na área, na esfera espiritual, que era perdoar os seus irmãos. Irmãos, entenda uma coisa: o extraordinário aguarda os que amam e obedecem. Se você quer viver o extraordinário, começa a partir de agora, obedecer, permanecer no amor. Amém ou não amém? Quando obedecemos a Deus, até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Ora, na ótica humana, vamos lá, na ótica humana, como que alguém vendido como escravo a uma outra nação vai chegar a governar essa nação? Como na ótica humana? É possível isso? Na ótica humana? Na ótica humana não, irmão. Na ótica humana é impossível alguém ser vendido como escravo e chegar a governar a nação. Na ótica humana não, mas na ótica de Deus, na ótica divina, na ótica espiritual, tudo é possível àquele que crê. Então, até o que era para dar errado, deu certo. Ele passou a ser o governador do Egito e ele abençoou a vida dos seus irmãos de toda Canaã, porque foram buscar comida, foram buscar alimento e ele serviu a todos. Ele não olhou para os seus irmãos com ódio, ele olhou com misericórdia. Tem uma canção, Voz da Verdade, que fala assim, ó: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Você já viu uma noite impedir o nascer do sol? Não, o que às vezes acontece é um eclipse, mas a noite é noite e o dia é dia. E essa canção ele fala mais ainda, ele diz assim, ó: e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Olha só, haverá um milagre dentro de mim. Ei, a semente do seu milagre já está dentro de você. A semente do seu milagre já está dentro de você. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia Fique de pé impossível e cante junto. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou de
vez, agora só a igreja, só o coral de anjos. Só o coral de anjos, diga. Só as vozes mesmo. Bem forte. Bata no peito e diga: sou um milagre, estou aqui. Agora, bem forte, todo mundo junto, mais uma vez, diga. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Para encerrar agora, mais uma vez. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda mesmo, aplauda mesmo. Queridos, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como é que você está nos assistindo, quais as suas lutas, quais as suas dificuldades, quais os seus problemas. Eu não sei que caminhos vocês estão trilhando, mas eu sei que se vocês obedecerem ao Senhor, vocês vão chegar ao extraordinário. Vai passar, vai passar, vai passar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, e não existe problema que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. O Evangelho ainda é sobre renúncia e obediência. Ainda requer muita coisa de nós, porque o que não te custa nada não te leva a lugar algum. O Evangelho é renúncia, sim. O Evangelho é obediência. É como no pain, no gain. Há um preço a ser pago, mas há um preço que vai corresponder à liberdade, ao extraordinário. E para você escutou essa mensagem que mexeu com você, eu não sei se você está aqui pela primeira, segunda vez, por um ano, não sei o tempo que você está aqui, mas talvez o que falta para você, para viver esse extraordinário, para confiar plenamente, permanecer plenamente no amor de Deus, você precisa passar pela cruz primeiro. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outra estratégia, não tem outro meio, não tem atalhos, não tem atalhos. Jesus disse, não fui eu que falei, Ele falou na sua palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar primeiro por mim, por Ele. Então você precisa nessa noite reconhecer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Não tem outra alternativa. Se você que não reconheceu ainda Jesus como teu Salvador, você precisa reconhecê-lo. Mas esse reconhecimento não pode ser apenas da boca para fora, não pode ser apenas verbalizado. Ele tem que ser de fato e de verdade. Você tem que reconhecer mesmo. A palavra de Deus fala, não sou eu que falo isso, não está escrito na palavra de Deus em Romanos. Com o coração você crê, mas com a boca você confessa. Você precisa confessar perante as pessoas, voluntariamente. Aí precisa ser racionalidade. Agora é racionalidade, é racional. Você precisa tomar uma decisão racional. Não é na emoção. Ai, eu fiquei todo arrepiado com a palavra. A palavra não é para te arrepiar. A palavra não é para te comover, né? Não. A palavra é para te confrontar, para você olhar e ver que você está errando e você precisa mudar.
E a forma de você expressar essa mudança é expressar o seu amor a Deus através do quê? De reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. E se você está aqui nessa noite e você o reconhece, se você nunca tomou essa decisão de dizer: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, logo depois nós teremos a ceia. Se você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu posso dizer para você, baseado na palavra de Deus, você é nosso convidado a participar da ceia. Se você se arrepender dos seus pecados genuinamente e tomar uma decisão por Jesus, você é convidado a participar da ceia. Eu não estou falando isso para você tomar essa decisão, não. Eu estou falando isso para você entender que essa decisão te leva a tomar a ceia. Como assim, pastor? Ora, quando Jesus foi levado à cruz, estavam duas pessoas ao seu lado. Uma disse assim, ó: se tu és mesmo filho de Deus, desce e salva nós. O outro o que disse? Cala a boca, fica quieto. Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele é inocente. E ele fala para Jesus: mestre, lembra-se de mim quando entrares no teu reino? Jesus imediatamente disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então, se você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é nosso convidado a participar da ceia. Jesus, ele não proibiu nem Judas de participar da ceia. E Judas participou e foi lá e traiu. E a pergunta que eu faço para você é: tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levante uma das mãos, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Amém? Aqui tem desse lado? Levante uma das mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe, filha. A Bíblia diz que a festa no céu quando alguém se arrepende. Deus abençoe. Mais alguém? Levante uma das mãos, quero orar por você também. Aqui tem alguém que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém? Mais alguém? Aleluia. Deus abençoe, filha. Desse lado aqui tem alguém que queira aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Amém. Deus abençoe, minha filha. Deus abençoe, meu jovem. Aleluia, que coisa linda. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Desse lado aqui, levante a mão. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. É isso? Tem uma segunda pergunta a fazer para você. Você que já aceitou a Jesus, você estava caminhando, feliz da vida, a melhor decisão que você tomou, mas talvez por você não permanecer na obediência e no amor, você se desviou. Mas você chegou aqui, e em escutar essa palavra você percebeu que você não pode ficar longe do amor de Deus, e você quer se reconciliar. Se você está aqui e quer reconciliar com Cristo, quer voltar, se arrepende dos caminhos errados, tortuosos talvez que você passou, ou por onde você esteve, e quer retornar aos caminhos do Senhor, levanta uma das mãos que eu quero orar por você também. Deus abençoe, filha. Mais alguém que estava afastado, quer levantar? Deus abençoe, filha. Mais alguém? Deus abençoe, filha. Aqui desse lado tem alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Aqui desse lado, Deus abençoe, filha. Deus abençoe. Mais alguém estava afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar? Deus abençoe. Desse lado tem alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Desse lado aqui tem alguém? Deus abençoe. Glória a Deus. E a minha última pergunta para você é: você que não é batizado, a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, para você ser salvo, você precisa se passar pelo batismo. Quem crê e for batizado. E nós teremos batismo em abril. Eu não sei, a data ainda não tem aqui, mas em abril a gente vai ter o primeiro batismo. E você que quer se batizar, levante uma das mãos que eu quero orar por você também. Deus abençoe, filho. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Meu Deus, quanta gente. Glória a Deus. Desse lado aqui, alguém que vai se batizar? Levante uma das mãos aí que eu quero orar por você também que vai se batizar. Lá, Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Amém.
Você que tomou essa decisão de aceitar a Jesus e reconciliar e batizar, depois, não agora, depois, não deixa antes de sair. Pega aí o cartão de decisão que tem aí na frente, na bolsão da cadeira, preencha o seu nome, preencha os seus dados. Queremos entrar em contato com você, orar por você. E você que está se decidindo também se membrar a essa igreja, coloque ali também, preencha também. Se você tomou alguma outra decisão, também preencha. É importante que você preencha. Coloque a mão no seu coração agora e vamos orar. Pai Santo, Pai amado, aqui são essas vidas, Senhor, que voluntariamente, Pai, voluntariamente, elas decidiram, Senhor, te reconhecer como único e suficiente Salvador. Paizinho, escreve o nome delas no livro da vida, perdoe os seus pecados, Senhor, e que elas possam ter o céu por herança, Pai. Também tem essas vidas que estão, Senhor, meu Pai, se reconciliando contigo, Pai. Andaram, quem sabe, em caminhos, Pai, aonde não nos agradou, Senhor. E nessa noite, ao escutar a palavra, elas estão retornando, Senhor, ao aprisco. Da mesma forma como igreja, as recebemos de braços abertos. E esses que irão, Senhor, descer as águas do batismo, que miríades de anjos possam andar ao redor, anjos andem ao redor, guardando e cuidando de cada um, para que eles possam chegar até o dia do batismo, Senhor, guardados e protegidos por Ti, e seguir na sua jornada contigo e com a igreja. E nós também os abraçamos e os recebemos com carinho e com o amor da igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém. E agora eu queria fazer uma outra oração, que agora é com a igreja. Eu queria orar por você que tem dificuldade de obedecer. Você tem dificuldade, mesmo em coisas muitas vezes singelas ou simples, porque não obedecer, irmãos, é apenas o resultado de algo muito maior. Não obedecer é apenas o resultado de algo que está muito além disso. Porque quando você não obedece é porque você tem uma dificuldade também de perdoar. E quando você também tem uma dificuldade de perdoar é porque você tem dificuldade de amar. Porque quem ama perdoa. Quem perdoa obedece. Então a desobediência, a dificuldade de obedecer é só uma reação de algo muito mais sério que você precisa resolver com Deus. E eu quero orar por pessoas que têm dificuldade de obedecer, pessoas que têm dificuldade de perdoar. E fez para mim, tem que fazer bem feito, porque vai fazer só uma vez. Mentira de Satanás. Eu não sou Jesus para perdoar. Mentira de Satanás. Você tem que perdoar sim, meu irmão. Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes. Eu disse: não, 70 vezes 7. Sabe o que é isso? 70 vezes 7 é 490 vezes a mesma pessoa, porque ele falou o meu irmão. Pode alguém te aborrecer 490 vezes no dia? Nem sogra faz isso. Mas perdoe. Perdoe. Porque quando você começar a perdoar, você vai começar a amar. Porque você não vai levantar de manhã: ai, Senhor, quero amar aquele caloteiro que me deu um calote, Senhor, como eu amo ele. Não vejo a hora de ter mais dinheiro para poder ir lá de novo. Ninguém tem esse sentimento, irmãos. Não. Mas Deus vai te dar um sentimento tão grande que você não vai voltar lá. Não, você vai perdoar. E não vai fazer mais. Isso não vai doer mais. Você precisa perdoar. José tinha tudo para condenar os seus irmãos. Mas ele não o condenou, ele perdoou os seus irmãos. Você precisa perdoar. Você não nasceu, como eu falei no início ali. Você não nasceu para ser um stalker, nem para ser um hater. Não, isso aí é absurdo da treva. Você nasceu para ser um abençoador. Você vai abençoar pessoas. Você é a geração eleita, é sacerdócio real. Eu coloco a mão no seu coração, eu quero orar com você.
Pai Santo, Pai amado, Deus maravilhoso, Senhor, nós nos unimos em oração, Senhor, pela igreja e com a igreja, Senhor, porque eu sei, Senhor, que tem irmãos aqui, Paizinho, que precisam, Pai, despertar para a obediência, mas, Pai, antes de despertar para a obediência, Pai, eles precisam entender que precisam, Senhor, perdoar, Senhor, liberar perdão, Senhor, meu Pai. Eu não sei qual é o rancor, eu não sei qual é a mágoa, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dificuldade que causou no meu irmão ao ponto de ele achar que não é que ele não pode liberar perdão. Não, Senhor, tu perdoastes a humanidade na cruz, porque na cruz você olhou, Paizinho, tu olhasse para a humanidade e dissesse: Pai, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ora, se Jesus, o Filho de Deus, perdoou a humanidade, quem somos nós para não liberar perdão para aquela pessoa que talvez nos humilhou, nos traiu, por aquela pessoa que nos caloteou, por aquela pessoa que nos defamou? Independente, meu irmão, das circunstâncias, independente do que aconteceu, independente do que houve, a melhor maneira, a melhor estratégia é sempre perdoar, porque o Senhor nos ensinou, até mesmo no Pai Nosso, que nós reciclamos aqui no início, nós oramos aqui no início, até mesmo o Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, que o perdão seja verdadeiro e genuíno, porque é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Então, Paizinho, que através da liberação de perdão, o meu irmão e a minha irmã possam viver o extraordinário, porque através da liberação de perdão começa a nascer o amor, e em nascendo o amor, começa a permanecer nesse amor, e em permanecer nesse amor, aí começa a obediência, porque o caminho para a obediência é primeiro permanecer no amor. Nós lemos aqui em João 15, nós vimos aqui que na esfera humana você obedece uma ordem, mas na esfera espiritual você é colocado em submissão a alguém que está acima de você. Por isso que nós precisamos entender bem entre o obedecer na esfera humana e o obedecer na esfera espiritual, porque quando tivermos isso muito declarado, muito firme na nossa mente e no nosso coração, nós vamos conseguir sim perdoar a quem nos tem ofendido, perdoar a quem nos deve, Senhor, perdoar de uma forma que isso não seja mais um peso sobre as nossas vidas, mas seja um despertar para uma nova caminhada, uma nova vida, uma vida sem peso, uma vida de leveza, e assim ser livre de tudo que nos causa dor, ser livre. Nós vamos continuar tendo dificuldades, nós vamos continuar enfrentando situações contrárias, mas nós vamos ter leveza na caminhada. Eu declaro que o meu irmão e a minha irmã, eles vão decidir, porque perdoar não é sentimento, perdoar é decisão. Eles vão decidir perdoar para seguir a sua jornada e jamais voltar a não perdoar. Irmãos, independente, perdoe. Eu me lembro uma vez que eu emprestei um dinheiro para uma pessoa, ela trouxe uma lábia, meu Deus, uma lábia maravilhosa, e me convenceu de eu emprestar um dinheiro para ela. Eu ainda falei assim, olha, eu tenho aqui um X valor, era um valor alto, eu vou precisar daqui uns 20 dias. Em 20 dias está tudo resolvido. Eu falei, então tá bom, daqui 20 dias está resolvido, pega aqui, vai lá e resolve o teu problema. Passou 20 dias, passou 30, 40, 50, passou anos, irmãos, não perdoou, não pagou, tomei um calote. Aí um dia aquilo me machucava, aquilo me incomodava, aquilo era uma coisa que eu não sabia digerir bem. Como eu caí nessa? E aí um dia, escutando a palavra, eu entendi que eu tinha que perdoar. Eu peguei o telefone e liguei para a pessoa. A pessoa assim, não, ei, pastor, eu já era pastor. Eu falei, pastor, o que você está fazendo? Ele falou, não, eu estou perdoando. Eu falei, pastor, eu já era pastor. 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 Eu fal
Nunca amaldiçoei a vida dela. E até orava por ela. Senhor, prospera essa, para ela poder me pagar. Orava errado, irmãos. E aí eu liguei para ela. Ela assim, não, ei pastor, eu vou te pagar. Não, calma. Não estou te ligando para cobrar. Eu estou te ligando para perdoar. Você não me deve mais nada. Eu quero ofertar esse valor na sua vida. É uma oferta que eu faço na tua vida e a partir de hoje você não me deve mais nada. Irmãos, depois que eu fiz isso, eu senti uma leveza e a minha vida fluiu de um jeito que vocês não fazem ideia. Libere. Olha, Deus está falando com alguém aqui, hein? Meu Deus está falando com alguém. Aí, contigo? Então vai e perdoa, meu irmão. Liga lá. Só não vai emprestar dinheiro de novo, né? Amém? Mas não é só com esse moço, não. Deus está falando com mais gente aí. Em várias esferas. Aí, perdão, libere perdão. Aí, meu Deus. Quanta gente precisa liberar perdão. Acabou, irmão. Não deve mais nada, queridão, estou ofertando na tua vida. Você não vai receber mesmo. Só que o que acontece? Sabe o que acontece? Acontece que com essa atitude, você quebra uma aliança que tinha com essa pessoa no mundo espiritual. Você tinha uma aliança com ela, por isso você não prosperava. Por isso você ficava ali patinando, porque você tinha uma aliança ali. Quando você faz isso, você quebra essa aliança e você aí está livre para seguir a tua vida. Amém ou não amém? E aprenda, né? Não empresta mais. Glória a Deus. Vamos participar da ceia agora? Todo mundo com o coraçãozinho leve agora, né? Para participar da ceia. Bênção do Senhor. Podem sentar, queridos. Vamos então participar da ceia do Senhor. Eu convido os pastores que estão conosco aí para participarem também. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Enquanto o pessoal vai posicionando ali, eu quero ler com vocês 1 Coríntios 11. Vai dar um ensinamento, Paulo aqui nos dá um ensinamento sobre a ceia. A partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado a vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova e eterna aliança, do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas, examinando-se a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgado pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, irmãos, a ceia é do Senhor. Se você está em comunhão com Deus e com o seu irmão, você é convidado a participar da ceia. Se você realmente, através dessa palavra, você aceitou a Jesus, você levantou a sua mão, você reconheceu racionalmente que Jesus é o teu Salvador, você também é convidado. Por quê? Porque você se arrependeu genuinamente. E aí você pode participar. Pastor, eu sou de outro ministério, eu estou aqui visitando a igreja, eu posso participar? Sim, se você está em comunhão com Deus, com seus irmãos, você é nosso convidado a participar. O cálice vai passar, segure, e depois juntos nós então iremos participar. Amém? Pode servir, irmãos.
Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Segura essa partícula de pão. Apresente ela ao Senhor. Como eu li aqui, na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão. Ele deu graças, Ele partiu. E deu a seus discípulos dizendo: tomai e comei todos. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória. E é o que nós estamos fazendo agora nesse momento, trazendo à memória o sacrifício de Jesus, e entender que o seu corpo, ele foi partido na cruz, foi moído, para que hoje pudéssemos ter vida, e vida em abundância, saúde, e saúde em abundância. Oremos então. Pai, aqui está, Senhor, esse pão, essa partícula de pão representando o corpo do teu Filho e amado Jesus, que na cruz foi moído, Pai, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, saúde e saúde em abundância. A tua palavra diz, não sei o que estou falando, está escrito na tua palavra: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Que ao participarmos, Senhor, da ceia, nós possamos, Pai, mais uma vez renovar a nossa comunhão com os nossos irmãos e a nossa comunhão contigo, e seguir em frente, Senhor, e falar, querido Jesus, que o teu sacrifício não foi em vão, porque a cada dia aumenta o número dos salvos que herdarão a vida eterna. Muito obrigado, Jesus. Podeis participar. Glória a Deus. Levante para o alto esse cálice que simboliza o corpo, o sangue de Cristo Jesus. Cada gota derramada do sangue de Cristo Jesus veio trazer vida, restauração, cura para a nossa vida. Que o Senhor Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. O seu corpo foi moído na cruz do Calvário, para que possamos ter vida, salvação, vida em abundância. Pai maravilhoso, te damos graças, Senhor Jesus, por tudo que tens feito. Obrigada, Pai, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Senhor Jesus, obrigada pelo teu sacrifício. Morresse, Senhor Jesus, derramasse o teu sangue na cruz do Calvário. Mas hoje, Senhor Jesus, ressuscitasse e podemos, Senhor, ser livres, Senhor Jesus. Cada gota derramada do teu sangue veio trazer liberdade, cura e restauração. Te damos graças e declaramos, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, uma semana abençoada, um mês abençoado, que as tuas mãos estejam estendidas sobre o teu povo, abençoando a cada um de nós. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Poder participar todos. O véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível.
Diga. Mais uma vez, agora só a igreja, só o coral de anjos, diga. Bem forte para o Senhor. Aleluia. Mais uma vez, Senhor, recebe, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Que possamos ter, Senhor meu Pai, não só um dia, não só uma semana, não só um mês, mas um ano abençoado na Tua presença. Que possamos entender, Senhor, que obedecer é melhor do que sacrificar. Que possamos entender, Senhor meu Pai, que a obediência quebra maldições, Senhor. E que possamos, Pai, ao participar dessa ceia como participamos, que possamos renovar a nossa comunhão com os nossos irmãos, mas em principal a nossa comunhão contigo, porque nós sabemos que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aplauda ao Senhor o mais que você puder e o adore. Vai aplaudindo e adorando. Louvado seja o Senhor, 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 louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vai sair daqui perdoando? Amém. Vai sair daqui obedecendo? Vai sair daqui amando em todo tempo? Olha que você está falando para o Senhor, não é para mim não, hein? Então, estenda as suas mãos em direção ao seu lar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra liberada. Muito obrigado por essa palavra que veio aos nossos corações. Que possamos encontrar em Ti, Senhor, toda a razão de viver. Conduza-nos, Senhor, agora, debaixo da Tua proteção e da Tua graça aos nossos lares. Senhor, nos dê, Paizinho, uma noite de sono tranquila e reparadora. E que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Esse é o nosso pedido e é a nossa oração. Queridos, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Ide em paz, que o Senhor vos abençoe. Não esqueça de dar um abraço no seu irmão.